Olá, seja bem-vindo a mais um ICEBcast. Meu nome é Lucas Santos, eu sou pastor na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, aqui em Anápolis. Eu estou aqui hoje para a gente falar sobre um assunto muito importante, muito relevante, que é sobre plantação de igrejas. Então, na nossa próxima hora, você é o nosso convidado. Já de antemão, eu agradeço a presença aqui do pessoal da FIM, que está aqui com o Gabriel, Rafael, Pedro Paulo e o Bruno, trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. E mais especial ainda os nossos convidados de hoje, pastor Natanael Tuccini, pastor Jadir Siqueira. Pastor Jadir, meu mestre, meu professor de plantação de igrejas no seminário, e pastor Natanael, meu companheiro de mestrado. A gente estuda junto, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de poder aprender mais do Senhor Jesus aí nesse último ano, né? O pastor Jadir é diretor da Missão Cristã Evangélica e o pastor Natanael é diretor do Departamento de Evangelismo, Integração, Plantação e Revitalização de Igrejas. Decore aí, quando você encontrar o pastor Natanael, é isso que você precisa decorar para procurá-lo. Sejam muito bem-vindos, pastores. É bom demais estar aqui com você para a gente falar de um assunto tão precioso. E a pergunta que pode parecer simples, mas não é, eu entendo que para a maioria das pessoas não é. Começar primeiro, Natanael, você me dá licença, pelo pastor Jadir, pelos mais velhos. Pastor Jadir, o que é plantação de igrejas? Graça e paz, uma boa oportunidade para discorrer sobre esse assunto. Plantação de igreja é um resultado da obediência do crente à grande comissão, à ordem de Cristo, mas ao mesmo tempo é um processo espiritual e natural de uma igreja local em multiplicação. A igreja ela é dinâmica, ela é viva e é normal que ela se multiplique, que ela tenha filhas. Então, quando a igreja entende o recado da grande comissão e se entrega nesse processo, novas igrejas surgem como resultado dessa obediência a esta ordem. A obediência gera multiplicação. Multiplicação. Isso é fato, ponto pacífico. Então, o pastor Jadir falou sobre plantação de igreja, falou sobre multiplicação. Então, é muito óbvio que a gente precisa multiplicar o trabalho constantemente. Por quê? Por que plantar a igreja? Tanto de igreja que a gente tem por aí, todo lugar que a gente vai tem muitas igrejas das mais variadas denominações. Por que a ICEB deveria investir ou continuar investindo em plantação de igreja? Graça e paz, que bom estar aqui com vocês. Pergunta pertinente. E eu gosto de, quando me fazem essa pergunta, eu gosto de refletir junto com a pessoa sobre essa questão dessa necessidade. Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: nós temos mais igrejas ou mais pessoas para se converter? Mais pessoas. Mais pessoas. A segunda pergunta que eu faria seria: as igrejas que a gente tem hoje comportam todas as pessoas que necessitam se converter a Cristo? A resposta é negativa. Só por esses dois motivos, a gente já encontra a necessidade de plantar novas igrejas. Mas há um outro detalhe. Hoje nós encontramos muitos lugares de culto que se chamam de igreja, mas que estão distantes do Evangelho, que não apresentam de fato o Evangelho, que, ao meu ver, nós nem deveríamos considerar como igrejas. Então, por esses motivos, eu acredito que já é suficiente a gente pensar que há necessidade de plantar mais igrejas. Além disso, pastor, nós temos muitas cidades no país que têm poucas igrejas, né? Se você for para a região sul do país, você vai encontrar isso de forma muito fácil. Cidades inteiras com poucas igrejas, uma ou duas igrejas para uma cidade toda. Então, há necessidade de plantar mais igrejas por esses motivos. Então, quando a gente fala que tem igreja demais, talvez a gente esteja olhando só para o nosso contexto, que é privilegiado nesse sentido. Não olha para o Rio Grande do Sul, por exemplo, que está debaixo d'água. A gente não olha para o Piauí, por exemplo. Para falar só dos dois estados menos evangelizados do país, segundo aí as estatísticas. Então, eu acho que quando a gente fala de plantação de igreja, a sua resposta ela começa a expandir os horizontes e faz a gente olhar para onde deve olhar. E aqui a gente está falando de plantação de igreja urbana. O pastor Jadir pode falar para nós da realidade da plantação de igrejas transculturais, por exemplo, entre os ribeirinhos, né, pastor Jadir? Quantas pessoas tem nessas comunidades e a gente não tem igrejas sadias lá? E aproveitando, pastor, esse contexto transcultural, que é mais o contexto do senhor, as pessoas pensam que transcultural a gente está falando do Japão, do Oriente Médio, do sul da Ásia. Quando o nosso país é continental, ainda tem contextos transculturais dentro dele. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso também, por favor. É verdade, pastor Lucas.
há uma ideia em muitas igrejas e até pastores que o trabalho transcultural é uma terra distante, né? Se eu vou para um outro país, aí eu estou fazendo um trabalho transcultural. Um brasileiro, crente que muda para os Estados Unidos e ele começa uma igreja com brasileiros que residem lá, não é trabalho transcultural, né? Agora, se ele começa com latinos, né, hispanos ou qualquer outra etnia, ou próprio norte-americano, aí se torna o trabalho transcultural. E enquanto que no nosso país nós temos povos, etnias aqui, segmentos que são alvo do trabalho transcultural, né? Como foi citado pelo pastor Natanael, né? Ribeirinhos, né? Os quilombolas, os sertanejos, ciganos e outros, né? Que se enquadram aí no trabalho transcultural. E são considerados ainda povos não alcançados. Não alcançados, são os segmentos menos alcançados. Então tem tudo a ver com o povo e não com o local geográfico. Se olhar o ponto mais distante, um dos pontos mais distantes do Brasil, na Oceania, seria os confins da Terra. Mas lá a maior parte da população já é cristã. Então não é um confins da Terra. O confins da Terra pode ser a Amazônia ou pode ser o Pará, nas comunidades quilombolas ou ribeirinhas que existem lá. Se fosse literal, então, nesse sentido, a gente teria alcançado os confins da terra já, né? Já teria. E aí, pastor, pensando nisso, pensando em plantação de igrejas, tanto em contexto local, tanto em contexto transcultural, Sim. existe uma fórmula mágica para plantar igreja? A gente pode chegar, ou deveria chegar e plantando igreja desordenadamente, ou a gente deveria pensar, inclusive, no ponto, no local do prédio, estrategicamente? Sim. A gente gostaria que existisse uma fórmula, até matemática, né? Que seria exata. Se a pergunta fosse um padrão, aí a resposta seria fácil, né? O padrão bíblico é o padrão de plantação de igreja. Agora, quando se trata de fórmula, né, pastor Natanael? É muito eclético, né? Assim, tem muita coisa envolvida, pastor Natanael. Até porque, se a gente pensar em plantação, né, pastor Jardir? Não se planta limão como se planta um pé de manga. Exatamente. São duas coisas diferentes. Cada cultura na agricultura, ela tem um jeito de você fazer. Então, igrejas, elas surgem de várias maneiras, né? Eu posso plantar uma igreja sendo um plantador, um único homem que vai e planta a igreja. As igrejas que eu plantei desse jeito. Eu e minha família, eu e minha esposa, depois eu, minha esposa e minha filha, a gente começava um trabalho do zero. Mas existe, às vezes, a possibilidade de plantar uma igreja com uma equipe de plantadores. De fato, é mais caro plantar com a equipe de plantadores, pastor. Você tem que ter mais recursos para manter esses plantadores lá, mas você consegue ir com uma força de trabalho melhor para a igreja. Se a gente vê os livros de plantação de igreja, a gente vai entender que eles aconselham que tenha pelo menos um plantador administrador. Ele vai cuidar da parte burocrática da igreja. Um plantador evangelista, ele tem mais esse foco de estar nas ruas, de ter esse contato com as pessoas. E aí eles aconselham também ter alguém da área da música para ajudar. Então, plantação de igreja surge de várias maneiras. Plantação de igreja surge de uma igreja que entende que num bairro distante da sua localidade há necessidade de uma igreja e desloca para essa comunidade, para essa localidade, um grupo de irmãos da igreja. Igreja planta igreja. Igreja planta igreja, pessoas plantam igreja. Eu entendo que, pastor Lucas, que gente planta igreja. Não, há muitas maneiras disso acontecer, mas o resumo é que gente planta igreja. A gente precisa pensar sempre que gente, crente, sempre faz parte da igreja também, né? Sim. Mas não esperar sempre, por exemplo, então, disso que você está falando, não pensar que o organismo igreja precisa dar o pontapé inicial. Eu, como membro local, enxergar a necessidade, eu posso procurar minha liderança, por exemplo, e sugerir. Sim. A gente tem que pensar estrategicamente a plantação de igreja, obviamente, né? Não tem recurso suficiente para isso. Eu entendo que a visão sempre é menor que o orçamento, então a gente nunca tem o recurso suficiente, então a gente precisa pensar estrategicamente. Mas de fato, não precisa ser algo institucional. Não precisa ser algo que a instituição venha fazer. Eu posso sentir no meu coração essa necessidade, aí sim, eu procuro a minha liderança, né, porque eu particularmente entendo que uma plantação de igreja precisa de uma igreja mãe,
precisa de alguém que seja responsável por você. E eu falo isso pela experiência de ter plantado igrejas de forma independente. E depois de plantar a igreja de forma independente, eu entendi que, biblicamente, esse não é o correto. Biblicamente, eu preciso de alguém que seja responsável por essa plantação. Por mais que seja uma ação que venha do coração do plantador, do indivíduo, ele precisa desse apoio institucional. Pastor Jadir, o pastor Natanael está dizendo aí o que eu preciso para começar a sonhar com a plantação de igreja. Eu entendo que é por aí mesmo, né? Parece que esse é o caminho. Agora, o que eu preciso para plantar uma igreja? Aí eu queria que o senhor respondesse isso. Sim. Imagina que eu acabei de mudar para o Panamá. Nós temos missionários do Panamá. Temos. E eu quero, junto com o José Júlio, com o Samuel, começar uma plantação na cidade do Panamá. O que eu preciso fazer enquanto Igreja Cristã Evangélica do Brasil para eu conseguir plantar uma igreja em outro país? Sim. A gente pode pensar naquilo que o pastor Natanael falou, de um nascimento de uma igreja ocasional ou até acidental, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista de Deus nunca é. Que é a mudança de uma família para uma determinada região, e ali se começa um trabalho com crianças ou um trabalho de relacionamento com os vizinhos, e começa a nascer uma igreja no lar, uma casa suja. Agora, a pergunta que o pastor me fez é algo mais planejado, né? Uma estratégia. E nesse aspecto de pensar numa igreja que, no caso, já está começando no Panamá, envolve todo um preparo, né? Planejar a maneira de se proceder desde o primeiro dia que o obreiro chega no local. Vai envolver aquisição de língua, no caso espanhol, né? Um aprendizado anterior, alcançar um certo nível. Depois, a aquisição de cultura, de entrar naquela cultura, viver, ser imerso naquela cultura, para que não comece um sincretismo ou cause danos logo no começo da igreja. Às vezes, um começo precipitado ou atabalhoado, ele vai ser difícil de ser consertado depois. Então, há toda uma estratégia, todo um preparo para que comece bem. E pensando nisso também, a igreja mãe, aquela igreja que está dando à luz a outra igreja, ela tem que ter certa maturidade. Eu não acredito que qualquer igreja pode plantar outra igreja. Isso é uma opinião muito pessoal, né? Não é qualquer mulher que pode ter filhos. Um adolescente que não tenha a maturidade suficiente, ela pode ter complicações do parto, né? Então a igreja precisa ter uma certa maturidade. Isso não é uma coisa que vai demorar muito tempo, não, porque maturidade não é sinônimo de idade, né, ou de tempo de existência. Mas a igreja precisa ter uma certa maturidade para que ela gere uma filha saudável, né? E o pastor Natanael falou de doutrina, de bom ensino, né? E graças a Deus nós temos isso na nossa denominação, né? Igrejas maduras, igrejas espiritualmente saudáveis, que vão ser aquelas que coordenarão o processo de plantio da igreja junto com o obreiro que está no campo. Pastor Natanael, imagina que eu sou morador de alguma cidade do interior do Rio Grande do Sul, ou da própria Porto Alegre, que a gente não tem igreja da ICEB no Rio Grande do Sul, correto? Nós temos em Redentora, né? Redentora, interior do Rio Grande do Sul, nós temos uma igreja. Isso. Falta muita cidade ainda que a gente não chegou. Aí eu estou ouvindo o podcast, eu fiquei com vontade. Como que eu poderia fazer para ter uma igreja da ICEB na cidade onde eu moro, por exemplo? O que eu deveria fazer enquanto crente, alguém que migrou de um lugar que tem um ICEB para esse lugar, e eu não encontrei uma igreja saudável? Como a gente poderia levar um ICEB para lá? Bom, você tem que entrar em contato com ou uma igreja da ICEB, ou mesmo com a diretoria nacional da ICEB, demonstrando esse desejo de plantar uma igreja na cidade onde você está inserido. E a partir disso a gente vai começar a pensar juntos em como essa igreja pode nascer nessa cidade. Então a gente vai ter que passar por um período de pensar qual é o obreiro que a gente vai enviar para lá, quanto de recurso é necessário para que esse obreiro seja mantido lá, se a gente começa numa casa ou se aluga um ponto comercial, porque muitas vezes a gente fica pensando qual é o processo, né, para o nascimento da igreja, e ela nasce de várias formas.
Eu, particularmente, entendo que o prédio é o último ponto a se pensar, né? Mas em determinados locais, a gente é obrigado a ter um ponto comercial antes de ter gente. Em alguns locais, a gente se obriga a fazer isso. Mas a ideia mesmo é, entre em contato ou com a igreja mãe da ICEB, ou com a própria diretoria, porque aí a gente vai pensar juntos esse processo. Pastor Jardim, a mesma pergunta, pensando indo para o norte do Brasil, para o extremo norte. Caralho. A gente tem que pensar em igreja antes de pensar num trabalho massivo de evangelismo entre, sei lá, ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Como que a gente faz pensando nesse grupo? É uma pegada um tanto diferente. O Brasil ele tem extensão continental. Quando você fala em regiões, há uma diversidade de costumes, né, de maneira de lidar com isso. E quem não conhece o norte do Brasil, ou até o nordeste, ele teria que ter um período de adaptação, né? Especialmente no Pará. Estivemos recentemente, mais uma vez, no Pará, e vendo as dificuldades de obreiros que são de outras regiões e estão trabalhando lá. O ministério deles é lá. E boa parte das dificuldades são por causa de uma falta de um entendimento da cultura local, né? Aquilo que funciona em São Paulo, capital, ou no Rio de Janeiro, necessariamente não vai funcionar numa região assim, né? Então, um conhecimento prévio sobre a localidade, a cidade, e até mesmo conversar com alguém que é de lá, ou algum obreiro que já trabalhou lá. Não tem erro nenhum de você consultar o plantador de igrejas da Igreja Batista, da Presbiteriana, né? E pegar um pouco da experiência deles. Isso vai evitar muito contratempo e muitos problemas futuros, né? Que é o reino trabalhar junto, né, pastor? Trabalhar junto. Pensando nisso que o pastor Natanael falou, que o senhor está falando, o pastor Natanael falou assim, a gente precisa ver um obreiro para ir para lá, uma característica desse obreiro, qual é o contexto e tudo mais, sustento. Que características deveria ter um pastor, um plantador de igrejas? E eu imagino que isso você não compra uma fórmula no mercado mais próximo ou na internet. Mas isso também deveria ser levado em consideração quando formos enviar alguém para a plantação, norte, sul, nordeste, centro-sul. Como que é isso, pastor Natanael? A discussão que hoje se tem é se existe um perfil para o plantador, né? Se existe esse padrão de plantador. Eu particularmente acredito que existem algumas características e qualidades em algumas pessoas que facilitam ela ser um plantador. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: uma pessoa que acabou de formar no seminário, como ela sabe se ela tem perfil de plantador? Não tem como ela saber, porque ela nunca plantou a igreja. Ela não sabe nem se tem perfil de um pastor de uma igreja local, porque de fato ela ainda nem se envolveu com o trabalho numa igreja local. Então eu fico ainda na dúvida se existe de fato esse perfil. Mas quando eu penso em plantador, eu penso o seguinte: se existe um perfil, esse plantador tem que ter algumas qualidades. Primeiro, ele tem que ser um ser humano adaptável. Ele precisa ser uma pessoa que consegue se adaptar ao contexto que ele está inserido. Então, se ele vai para o Pará, para os ribeirinhos, ele consegue se adaptar àquela realidade e viver como um ribeirinho. Se ele vai plantar uma igreja em Curitiba, ele precisa ter essa facilidade, porque Curitiba é uma cidade onde você vai ter, numa igreja, por exemplo, pessoas com mestrado e doutorado facilmente. Então, você precisa se adaptar a falar a linguagem dessas pessoas. Então, a primeira característica de um plantador, ele tem que ser adaptável. O plantador tem que entender que o mundo é a casa dele. Segunda coisa que eu acho que, se eu fosse apontar como característica um plantador tem que ser um homem perseverante. Ele tem que aguentar a pressão da plantação de igreja. Porque o que acontece? Hoje, eu penso que, lógico que uma igreja pode nascer, pastor Jardim, em uma semana, um mês ou 10 anos. Sim. Quem determina o tempo é Deus, né? Nós somos nós. Mas, por via assim, da prática, parece-me que fica entre 3
e 5 anos. Até 5 anos a igreja já está estabelecida, ela já tem liderança formada e ela já consegue caminhar por conta própria. Mas o plantador, ele tem que suportar esse período de 5 anos. E às vezes é um período que ele não vê resultado do trabalho dele. Ele evangelizou, ele fez cultos familiares, ele usou as mídias sociais para deixar a igreja conhecida, para anunciar o evangelho, mas os resultados não vieram ainda. Então ele precisa ser um homem perseverante, precisa ser adaptável, precisa ser perseverante e também precisa aprender, talvez, acho que a grande lição que eu aprendi plantando igreja, que Deus é o nosso patrão e que Ele não deve nada a ninguém. Então, se eu entendo que Deus é o meu patrão e Ele é dono da igreja e Deus é muito rico, Ele tem muito recurso, eu entendo que eu vou ser sustentado por Deus, minha família vai ser sustentada por Deus, as necessidades da igreja vão ser sustentadas por Deus. Então, se existe um perfil, eu pensaria nessa maneira. Para concluir, eu penso o seguinte: a gente estrategicamente precisa pensar, às vezes, quando eu conheci bons plantadores de igreja, pastor, bons plantadores. Eu conheci um plantador de igreja que eu falo assim, meu Deus amado, esse homem era assim diferenciado na plantação de igreja, mas nunca eu enviaria ele para Curitiba, porque ele é um homem do sertão. Um desbravador. O jeito dele falar é do sertão cearense, o jeito dele agir. Então eu prefiro usar esse irmão em um local onde ele se adapte melhor, onde ele fale a linguagem melhor do povo. O interessante você dizendo, contexto de Curitiba, por exemplo, um contexto onde as pessoas têm mais acesso à educação, as pessoas são mais estudadas. Se você mandar uma pessoa dessa de Curitiba para o sertão do Ceará, também ele vai passar mais raiva do que qualquer outra coisa, né, pastor Jardim? Porque Deus prepara cada um para os seus lugares, para o contexto específico. Aí eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o senhor. Sim. E baseado um pouco mais na experiência do senhor, porque quando eu acho que estava pensando em nascer, o senhor já estava por aí pregando o evangelho. Vai começando. Conversando. Já tinha um tempinho já. A experiência do senhor, pastor, como que é essa coisa de perfil de plantador? O senhor é professor do seminário, o senhor está na academia, o senhor vê os alunos, o senhor participa da formação deles, depois o senhor vê eles como pastores estabelecidos. Como é que o senhor enxerga essa característica de obreiro para plantador de igreja? Eu tenho observado nesses anos todos, de processo de plantação de igreja, acompanhei algumas e tive a experiência de plantar uma, que uma formação bíblico-teológica boa, bem consistente, já meio caminho andado. Ele já começa... A Bíblia sempre funciona, né? A Bíblia sempre funciona em todos os contextos. Mas junto com isso, uma paixão pelas almas. Nem todo crente tem paixão pelas almas perdidas. Ele pode até em obediência evangelizar ou dar testemunho, mas quando o obreiro tem uma paixão pelas almas, tem ou não o dom de evangelista, ele vai fazer o trabalho, né? De alguma forma ele vai encontrar um jeito, né? Quando ele quer fazer, ele dá um jeito, quando ele não quer, ele arruma desculpas, né? Então esse perfil bem forte, que eu acho que bom preparo e sensibilidade mesmo com a situação dos perdidos, esse é o alicerce, a base para que alguém comece um trabalho assim. Depois tem muitas outras habilidades e ferramentas, né, que ele pode usar também. Ainda sobre esse assunto, a gente aprende em antropologia missionária a questão da aculturação. Então esse traquejo que o pastor Natanael mencionou, por exemplo, sertanejo ir para Curitiba ou vice-versa, mesmo que aconteça, e às vezes acontece, né, um sulista vai lá para o norte, né, ou um nortista vai para o sul. Ele tem que ter todo o cuidado na maneira que ele vive e naquilo que ele fala. Eu já ouvi alguns missionários nossos fazendo algumas observações na minha presença, depois eu tive que conversar com eles, críticas à comida, críticas ao clima, críticas à sujeira da cidade. Uma ocasião eu fui à África com alguns colegas que nunca tinham ido.
E o tempo todo eles ficavam fazendo observações e sempre pejorativas, né? Dizendo, por que eles fazem isso assim? Por que fazem aquilo, né? Eu tive que, à parte, dizer, olha, o nosso missionário, que é daqui, ele está extremamente ofendido, quanto mais as outras pessoas, né? Então, é diferente. Não é que é pior ou melhor, é diferente. A comida do outro é diferente da minha. Se ele come com muita pimenta é porque ele gosta. Eu não gosto, mas eu não vou ficar criticando aquilo. Então, esse cuidado, esse tato no lidar com uma cultura diferente é muito importante no começo, porque se ele for rejeitado pelo povo, ele não consegue mais nada. Fecha as portas. Primeira característica, então, de um plantador é que deveria ter em todo crente, tem que ser sábio. Sabe? Sábio com sabedoria. Eu conheci um pastor que dizia que o plantador, a primeira coisa que ele tem que converter é o estômago dele. Porque ele vai ser enviado para lugares onde ele é uma cultura totalmente diferente da dele. E ele precisa se adaptar a essa cultura. Ele precisa estar inserido dentro dessa cultura. Então, o plantador, ele precisa dar um jeito de se envolver na cultura. Eu fui plantar uma igreja, pastor, numa localização quilombola, e eu tinha muita dificuldade de ter acesso. Então, eu descobri que o time deles, o time de futebol deles, precisava de um zagueiro. E eu não sou zagueiro, né? E eu falei assim, não, mas eu jogo de zagueiro, vou jogar de zagueiro. Então eu fui jogar futebol com eles, eu fui participar do time deles para que eu pudesse ter acesso à comunidade, para que eu pudesse viver a realidade deles. Então você precisa se adaptar, né? Você precisa ser um ser adaptável para plantar igrejas. E uma igreja, como você planta uma igreja no Ceará, ela não é o mesmo jeito que você planta uma igreja em Anápolis, por exemplo. Anápolis é uma cidade extremamente evangelizada. Então, são situações diferentes. Eu preciso me adaptar à realidade onde eu estou inserido. Qual deve ser o objetivo principal de um plantador de igrejas? Principal. Vocês falaram de características, vocês falaram disso, vocês falaram que ele precisa ser sábio. Em resumo, ele precisa ser crente, temente a Deus, seguindo o padrão das Escrituras. O pastor já disse que não tem como dar errado. E eu tenho defendido essa verdade semanalmente no púlpito da igreja onde estou pastoreando. Amém. A Bíblia é suficiente, a gente sabe disso, não tem nenhuma dúvida, vivo por isso. Mas qual deve ser o meu objetivo enquanto plantador de igreja? Eu quero plantar uma igreja, pastor Natanael. A Igreja Cristã Evangélica do Maracanã quer trabalhar com isso. Qual deve ser o nosso objetivo? Qual é o ponto de partida, pastor Jadir? Qual é, pastor Natanael? Pastor, Nós dois vamos ter que responder. Ela pode ter mais do que uma resposta, né? Dependendo do contexto, né? Do povo e tudo mais. Mas eu queria dar uma resposta assim, mais ampla, né? Que eu entendo, na minha experiência que eu tive, ajudando numa plantação de uma e começando uma outra, eu diria que o discipulado. Por que discipulado e não evangelismo? O evangelismo é natural, tem que acontecer para que pessoas se convertam e é o começo da igreja. Mas o fato de algumas igrejas não se consolidarem ou até existir por um longo tempo precisando de revitalização, sempre precisando de revitalização. Eu conheci uma congregação, não vou dizer onde, 92 anos de existência Como congregação. como congregação. E ela estava se emancipando aos 92 anos de existência. A emancipação já era a velhice avançada, né? Então, houveram alguns problemas aí, né? Da igreja mãe ou da própria filha. Eu não conheço toda a história, mas nada justifica uma existência de 92 anos e depois se tornar uma igreja, né? Então, houveram falhas aí. Então, eu acho que se falha muito no plantio de igrejas, ou ignorar o discipulado, né? Evangeliza e depois a coisa continua, ou não saber discipular, né? Não entender o que é discipulado, né? Pensar que discipulado é apenas um estudo numa sala e passar alguns princípios bíblicos, né? Mas quando o plantador é também um discipulador, aquela igreja não demora muito tempo, né, pastor? Logo ela se consolida, aí entra nesse prazo aí, média, né, que o pastor Natanael mencionou, até 5 anos, né? Agora, quando ele não talvez tenha que ter um reconhecimento da equipe plantadora ali presente ou
mais distante, de entender que agora o período dele já foi. Aquele pioneiro que chegou lá, evangelizou, criou relacionamento e providenciou um local, tem que ser substituído por um pastor que agora vai ensinar, né? Doutrina, vai discipular, vai dar o exemplo, vai aconselhar casais. Às vezes, várias vezes acontece isso, né? Tem um que começa e depois vem o outro que vai consolidar a igreja. Geralmente, uma característica de plantador é essa: eu planto, aí o pastor Natanael, agora você toma conta, eu vou plantar o próximo campo. Geralmente é assim, ou deveria ser assim, ou um plantador com mais sucesso, entre aspas, ele faz isso, ele planta sem nenhuma vaidade, a igreja está aqui e eu estou indo para outro lugar porque Deus está me chamando e o pastor Natanael agora toma conta, o pastor Jadir. Funciona assim, pastor, também? Tem os dois tipos, né? Sim, a gente tem visto muito, né, pastor Natanael? Alguém que chega e planta e nem organiza direito, né? O que vem depois vai colocar tudo no lugar, né? Mas eu conheço vários casos e parece que é uma característica bem norte-americana, convivi com muitos pastores norte-americanos, que eles ficam mais tempo. Eles vêm e eles só saem quando a igreja está consolidada. Às vezes isso é muito bom, mas às vezes atrapalha, né? Porque às vezes passou o tempo dele sair, ele é o fundador, ele é o plantador, e ele não dá espaço para outros. Então cada caso é estudado em particular, né? Considerado em particular. Cada caso é um caso, né? Porque eu penso assim, quando eu vou plantar uma igreja, eu penso em ir e deixar a igreja estabelecida, né? O ponto não é nem questão financeira, porque assim, pastor, varia muito, né? Por exemplo, se você tem uma igreja com 40 pessoas no Ceará, no interior do Ceará ou na região metropolitana, é diferente você ter uma igreja com 40 pessoas em Brasília, e depende ainda do local de Brasília. Então, o que eu penso numa igreja formada? Eu penso, tem membresia, tem liderança, e a igreja funciona. Não necessariamente ela precisa estar num prédio próprio, mas que tenha membresia e liderança estabelecida. Então, quando eu vou plantar uma igreja, eu penso dessa forma. E todas as igrejas que eu plantei, eu esperei chegar nesse ponto. Agora, o plantador, ele precisa estar muito, muito atento a esse tempo de sair, né? Na minha última plantação, quando a gente já estava com 8 anos lá, eu entendi que era tempo de sair, que eu já tinha feito o que eu tinha para fazer. Né? Eu já tinha membresia, já tinha liderança, a igreja já estava funcionando, então eu entendi que o meu tempo ali tinha acabado. Essa experiência, esse tato de saber que o tempo acabou, às vezes é complicado para um plantador de primeira viagem. Então ele precisa que a igreja mãe dele oriente ele nisso. Olha, a gente entende que seu tempo aí acabou e você pode seguir. A pergunta que você tinha feito, e a gente foi vendo os desdobramentos, né, era qual era o objetivo principal do plantador de igreja, né? E eu responderia que é a glória de Deus. Você tem que pensar na glória de Deus. Por que você está plantando uma igreja? Qual é a motivação do seu coração? Eu sempre entendo que Deus julga as nossas ações, mas Ele julga também as nossas intenções. Então, às vezes, plantar a igreja pode ser algo pecaminoso. Vaidade, por exemplo? Vaidade. Sim. Eu tenho chamado esse tipo de pecado de pecados piedosos. É piedade, mas é pecado. Plantar a igreja é piedoso, mas plantar a igreja com a motivação errada é pecado. Sim. Então, o plantador ele tem que pensar que ele está plantando aquela igreja para a glória de Deus. Não é para dar satisfação à sua instituição, não é para dar satisfação à ICEB, mas é para a glória de Deus. Ele entende o seguinte: quanto mais pessoas convertidas, mais pessoas glorificando a Deus, mais o nome de Deus está sendo glorificado. Quanto mais igrejas sadias, mais a comunidade em volta dela vai glorificar a Deus, porque tem uma igreja sadia dentro da sua localidade. Então ele tem que pensar na glória de Deus. E quando o plantador tem esse entendimento, ele não se sente dono da igreja, porque ele plantou para a glória de Deus, né? Para a glória dele. Acabou o tempo dele, poxa, pode vir outro para cá, assume o trabalho, porque agora eu tenho condições de ir para outro local e começar uma nova plantação.
Então, talvez esse seja, para mim, seja o objetivo principal do plantador. Aliás, é de todo crente, né? Mas especificamente quando a gente está falando de plantador, penso que esse deveria ser o objetivo. Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Natanael, pastor Jardim. Eu vou começar com o pastor Natanael, porque essa é a mesma pergunta para 2 contextos diferentes. Então, pastor Natanael, pensando no nosso contexto local de Brasil, é como uma igreja pode se envolver na plantação de outra? Como ela pode ou como ela deve? Aí o senhor responde do jeito que você achar que tem que ser. Pode ou deve? Eu acredito que primeiro a igreja deve observar os vocacionados. É a primeira coisa que ela tem que fazer. A gente não pode pensar em plantação de igreja antes de ter obreiro. Então a gente precisa identificar nas nossas comunidades de fé aqueles que são vocacionados para que eles sejam enviados para o seminário para terem o preparo necessário. O pastor Jardim falou sobre a importância da questão do discipulado, da doutrina correta e de um bom preparo teológico. Então, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é observar os vocacionados, investir nesses vocacionados. E depois eu penso que a igreja ela pode se envolver na plantação de igrejas enviando, mas também mantendo. Qual que é o grande ponto? Às vezes você está numa igreja que você não tem condições de manter. Hoje eu tenho pensado muito em consórcio de plantação de igrejas. Igrejas, junta 2 ou 3 igrejas que financeiramente vão sustentar essa plantação, uma nova plantação de igreja. Mas só consegue fazer isso se a gente entender que a plantação de igreja é para a glória de Deus, não é para a glória da igreja do pastor Lucas, do pastor Jardim ou da igreja que eu estou. É para a glória de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue fazer esses consórcios de plantação para manutenção do obreiro. Além disso, pastor, eu entendo que não é só uma questão financeira, é uma questão de apoio emocional, apoio espiritual e apoio logístico também. Então, às vezes a gente envia um plantador e a gente solta o plantador lá, deixa ele, larga o plantador na cidade e fala, se vira aí, a gente vai pagar o seu salário e pronto. Eu entendo que a gente precisa também se envolver pessoalmente na plantação da igreja. Eu identifico o obreiro, mando ele para o treinamento. Esse obreiro passa pelo treinamento no seminário e agora ele vai plantar uma igreja. Eu não tenho recurso, me junto com outras igrejas para sustentar esse obreiro. Mas não apenas isso, eu também me envolvo diretamente, a igreja mãe se envolve diretamente. E como esse envolvimento? Talvez destacando famílias da igreja para aquela localidade, talvez desafiando outros obreiros para irem para aquela cidade para fortalecer aquele trabalho. Né? Então, às vezes eu não entendo, por exemplo, uma igreja que tem 4 guitarristas, 1 toca e 3 fica no banco. Eu não consigo entender isso. Para mim, isso é falta de amor ao reino de Deus grande, porque tanto lugar que está precisando de alguém para fazer o louvor. Então, talvez a gente precise destacar essas pessoas para auxiliar na plantação de igreja. Uma igreja com 300 pessoas, você não pode abrir mão de parte da sua membresia, por exemplo, para plantar uma igreja para que eles ajudem. A gente tem muito ciúme, né, do rebanho. A gente pode, eu já vi igrejas fazendo isso e dando certo. E eu acho assim que eu tenho muito medo, pastor Jardim, daquela frase, minhas ovelhas. Eu não tenho ovelha nenhuma. As ovelhas são de Jesus. O bom pastor é Jesus. Eu sou pastor auxiliar. As ovelhas são dele. Então, assim, quando a gente entende que a ovelha não é minha, a ovelha é de Jesus, então eu posso enviar parte desse grupo para auxiliar uma plantação de igreja. Sim. Pastor Jadir, pensando a mesma pergunta, como a igreja pode se envolver na plantação de outra, mas vamos pensar, e aí eu quero dar um exemplo extremo, tá? A gente ajuda muito, a gente contribui com missionários, ajuda muito não, a gente ajuda, sabe ajudar na África, sabe ajudar num contexto mais pobre. A gente vê um movimento, felizmente, de plantação de igrejas e de migração de missionários para a América do Norte, para a Europa. Nessas regiões a moeda é bem mais cara, geralmente é dólar, geralmente é euro, tem gente que se aventura para a Inglaterra, é libra, é ainda mais caro. Como que a gente ajuda, pastor, na plantação de igrejas, como no Brasil, tendo real como moeda, no sustento desses nossos pastores e missionários? É muito difícil, eu como pastor de igreja,
A gente ajuda uma missionária que está no exterior. A gente ajuda com prazer e a gente sabe que isso faz diferença na vida dela. Sim. Mas pensando na plantação de uma igreja, como que a gente poderia ajudar? Sim. O pastor Natanael começou respondendo, né? A estratégia de um consórcio de igreja, uma parceria, isso ajuda bastante. Mas eu quero responder isso exemplificando. Nós temos missionários na Índia e comumente a gente faz parcerias com outras agências missionárias. Como a nossa agência denominacional, ela tem a sua dinâmica de levantamento de sustento, de recursos dentro da denominação. Então fica um limite razoável, né? Mas quando você faz parcerias com agências indenominacionais ou interdenominacionais, você também entra num campo que ela tem contato com muitas outras igrejas de outras denominações, inclusive igrejas nos Estados Unidos, igrejas na Inglaterra, igrejas da Alemanha. Essa parceria é muito boa. O caso da Índia, nossos obreiros na Índia. Nós temos um casal no Brasil, Luciano e Adriano, e temos 2 casais da Índia, a igreja hindi mesmo. O sustento dos casais indianos, boa parte desse sustento é através da Missão Cristã Evangélica, dinheiro aqui do Brasil. Já o sustento do casal brasileiro, eles estão em parceria com a New Cycle, uma agência que trabalha com desenvolvimento, né, humanitário, com comunitário, com ação social. Então eles trabalham com reciclagem, confecção de sacolas, para alcançar os Dalits, para alcançar a camada mais baixa da sociedade da Índia, né? Então ali eles oferecem trabalho, mão de obra, né? Para aquelas pessoas, e nesse relacionamento de compra, né, ou de mão de obra, eles começam uma escola para crianças, um ponto de evangelismo, e aí entra um recurso também dos Estados Unidos, por exemplo, né, ou da Inglaterra. Há casos que têm recursos da Grã-Bretanha em geral, né, não só da Inglaterra. E alguns casos, alguns são profissionais liberais, eles vão com uma profissão. Há missionários que são médicos no hospital, então ele tem o sustento dele e até investe do seu sustento no trabalho. Então há uma gama de opções que você pode lançar. Bom, a igreja, quando pensa em missionário no exterior, num país como de primeiro mundo, a dificuldade primeiro, por que ele vai para a Inglaterra? Não foi da Inglaterra que saíram muitos missionários, né? A Inglaterra, em boa parte, é campo missionário hoje. Muitas igrejas históricas fecharam as portas. Acho que é o nosso costume de falar com desconhecimento de causas do que está acontecendo para lá, né, pastor? Imagina a situação de um missionário dizendo assim: olha, eu quero ser missionário em Paris. Na mente do brasileiro, ele quer ser um turista lá, né? Mas Paris é um campo missionário. Sim. Um campo missionário. Conheci um pastor que estava na França que disse que comia carne vermelha uma vez por ano. Quando eu tive a oportunidade de fazer estágio em Portugal, a gente teve a oportunidade de ir a Paris. Sim. Eu vi um bife de coxão mole. Você compra aqui no mercado de 6 euros, 30 reais quando eu estava lá, um pedaço de bife. Então, nem para comer a carne que ele come usualmente aqui no país dele, ele não tem condição financeira. Então, é um contexto muito difícil, né, pastor Neto? Sim. Muito difícil, porque as pessoas acham que estão turistando, férias. A Europa, para quem não sabe, é um continente pós-cristão que clama pela presença do Senhor Jesus. Exatamente. É o berço das missões, mas agora eles estão pedindo socorro e a gente está aqui, né, pastor? Celeiro missionário virou campo missionário. E a instrumentalidade de uma agência missionária é fundamental aí, é vital. Porque através da agência missionária se faz essas conexões, né, com outras igrejas, com outras agências, com outros irmãos de outros países. E não é o recurso ou a falta de recurso que efetiva o trabalho missionário, mas é a atuação do Espírito Santo. Porque parece que a gente é tão pobre que a gente só pensa em dinheiro, pastor. É verdade. E não é dinheiro, né? Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, por que eu estou me preocupando com dinheiro? Sim. O meu mentor dizia que a obra de Deus não se faz com dinheiro, se faz com fé. Eu demorei muito tempo para entender isso.
E depois, na vida prática, eu compreendi que de fato era isso. Até porque, como eu disse anteriormente, a visão sempre vai ser menor que o orçamento. E ela tem que ser. A visão de uma igreja sempre tem que ser menor que o orçamento dela. Porque se for maior, alguma coisa está errada, né? Eu quero que a igreja que hoje eu estou ajudando a plantar, ela se torne plantadora de outra igreja. Essa é a visão. Mas quando eu olho para o orçamento é menor que a visão, né? Então, a obra de Deus não se faz com dinheiro, ela se faz com fé. Pensando nisso, então, qual que é a maior dificuldade atualmente da MEAN para a plantação de igreja? A gente estabeleceu um alvo em concílio, a gente pede a Deus que nos dê o que a gente precisa para a gente cumprir esse alvo. A gente pode se perguntar se esse é um alvo estabelecido no nosso coração ou estabelecido por Deus. Eu tenho aprendido que a obra missionária nasce no céu, cabe a nós executá-la da maneira que Deus determina. É o que eu tenho pregado na igreja, é o que eu acredito, é o que eu entendo lendo as Escrituras, é o que eu acho que a gente deve fazer, acredito mesmo. Então, qual que é a maior dificuldade que a gente tem como Igreja Cristã Evangélica do Brasil para plantar novas igrejas, abrir novos campos? Hoje, o que a gente precisa para superar essas dificuldades? Quais são e o que a gente precisa para superar? Pastor, antes de tudo a gente tem que lembrar que o alvo que foi estabelecido em concílio, ele não surgiu da mente de um homem, né? Ele surgiu da percepção de cada presidente de região, No concílio. de como eles poderiam, quantas igrejas eles queriam plantar durante os próximos 4 anos. Desse número, o concílio foi apresentado no concílio, o concílio aprovou o número que a gente tem perseguido. Então, qual é o desafio? O primeiro desafio que eu tenho visto é que os pastores precisam entender que esse é um desafio de Deus para a denominação. Eu tenho entendido que evangelização e plantação de igreja são coisas espirituais. Então, se não há plantação de igreja e se não há evangelização, o problema é espiritual. Eu tenho entendido, olhando para Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Se eu não sou testemunha, então alguma coisa está errada, então está faltando uma ação do Espírito. Então eu tenho entendido que o primeiro desafio é o coração dos líderes. Eles precisam entender que esse é um desejo de Deus para nós. A gente pode discordar do número que foi decidido em concílio, a gente pode discordar até da forma que isso tem sido feito. A gente só não pode discordar que essa é a vontade de Deus. Que isso precisa ser feito. Que isso precisa ser feito. Então, o primeiro desafio é esse: os líderes entenderem que eles precisam se envolver intensamente nisso. Por exemplo, pastor Jadir, igrejas que precisam de revitalização, eu tenho entendido que talvez se ela se envolvesse na plantação de outras igrejas, elas seriam revitalizadas. Precisa nascer no coração dos líderes isso. Um segundo desafio que a gente tem, mas não é um desafio novo, Jesus já disse que esse desafio existiria, é a quantidade de obreiros. A gente tem poucos obreiros para o desafio que tem à frente. E a gente tem também aqui, isso é um parecer pessoal meu, a gente tem tido um processo de desvalorização de obreiros com bastante experiência. Então, por exemplo, eu vejo às vezes obreiros que estão ali na casa, chegando na casa dos 60 anos, e eles são extremamente experientes, eles têm muito a ensinar, mas as igrejas não querem mais usar esses obreiros porque eles têm 60 anos. Ora, eu talvez prefira um obreiro de 60 anos do que um obreiro de 20 anos, porque o de 60 anos já viveu muita coisa, né? Então, talvez a gente precise também incendiar o coração daqueles que estão pensando assim, eu vou jubilar. Eu, particularmente, sou do parecer que o pastor é da cruz para a glória. Eu acredito que Paulo não jubilou, Jesus não jubilou, eu não vou jubilar. Então, a gente precisa dessa valorização. Mas os 2 pontos mesmo assim, que são esses desafios, esse entendimento no coração dos líderes sobre plantação de igreja e novos obreiros. A gente precisa de obreiros. A quantidade de obreiros
é pouca ainda. O dinheiro, ele é o ponto menos importante nisso. Se a gente tiver obreiros com o coração incendiado para isso, nós vamos conseguir plantar as igrejas. Pastor Jadir, essa mesma pergunta, pensando lá fora, as dificuldades são essas também, ou elas são um pouquinho diferentes, ou elas são maiores ainda? Plantar igreja é um trabalho árduo. Quando se trata de um campo transcultural, tem alguns agravamentos, né? Que às vezes a perseguição, às vezes a esquecimento, né, do obreiro que está muito longe, especialmente se ele não é um bom comunicador, né? Mas os problemas se repetem, né? A visão que o pastor Natanael deu, ela é muito prática e muito correta, né, para isso, né? Só muda alguma coisa de circunstância e de cultura, mas é exatamente isso que ele mencionou. Essas são as dificuldades. Do Oiapoque ao Chuí, do Brasil ao Japão. Mesma coisa. A dificuldade, infelizmente, é a mesma. Isso independe de denominação, pelo que o senhor conhece. Tudo passa pelo espiritual, né? A gente tenta jogar culpa nas outras coisas, né? Nossa igreja é pequena, não temos recursos, não temos experiência, mas não é isso, né? Vocês têm enchido meu coração com uma coisa que eu tenho pensado há muito tempo e vocês têm feito eu pensar mais forte. Não adianta eu mirar lá na frente se eu não incendiar a minha igreja local. Exatamente. Então não é de cima para baixo, a árvore cresce de baixo para cima, então a gente precisa de obreiro, recurso, a igreja vai aumentando, os recursos vêm naturalmente. Então talvez a gente não comicebe como os crentes, que a gente cobra tanto, talvez a gente seja um pouco megalomaníaco às vezes. Ser mais simples de pensar que se eu cumprir o meu papel que as escrituras determinam, parece-me que naturalmente isso vai acontecer. E biblicamente a gente consegue perceber isso. Igrejas do Novo Testamento que eram igrejas pobres. E elas nasceram e elas ajudavam outras igrejas. Sim. Então eu tenho entendido isso, assim, está muito claro na minha mente. Falta de evangelização e falta de plantação de igrejas é um problema espiritual. A gente precisa pedir a Deus que Ele nos ajude, Ele nos socorra com esse problema espiritual. Problemas espirituais são resolvidos de forma espiritual. De joelhos. Né? De joelhos. Eu tenho tido bastante preocupação com isso e quando a gente vê na história da igreja, principalmente em solo brasileiro, como é que determinadas denominações cresceram tanto, se espalharam tanto no país, com o uso de obreiros leigos, mas de pessoas que tinham uma vida espiritual muito piedosa, tinham um fervor do Espírito. Então eles iam para um local e evangelizavam, eles pregavam e de repente as pessoas se convertiam. E Pastor Lucas, o ponto é o seguinte: nós não precisamos nos preocupar com o dinheiro. Deus é o nosso patrão e Ele não deve nada para ninguém. Deus é muito rico. Então, se nós formos incendiados pelo Espírito, e aqui a gente tem que tomar um cuidado seguinte: nós somos de uma igreja histórica, né? A ICEB não é uma igreja pentecostal, mas parece que a gente tem medo de falar disso, que a gente precisa buscar uma ação do Espírito em nossas vidas, nos impulsionando a isso, e o restante, Deus vai se responsabilizar. Deus, Ele vai suprir as necessidades. Então eu entendo que a gente precisa desse fervor espiritual. O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes de Corinto, referindo-se aos crentes de Tessalonicenses, disse: olha, eles primeiro deram-se ao Senhor, primeiro eles se entregaram ao Senhor, depois a nós mesmos, além das posses dele. Então é mais o coração, né, do que o bolso. A gente está terminando agora na igreja do Maracanã, depois de um ano, Gênesis, a exposição do livro completo de Gênesis, no final de maio, agora eu prego o capítulo 50. Eu já estou achando ruim, com saudade. Mas a próxima série, a gente deve andar pelos próximos, pelo menos 2 anos nela. E a gente vai pregar Lucas, Atos, que eu até passei por Rafael, que está aqui na finca, o Rafael que faz a arte para a gente. Sim. Que é do nascimento de Jesus até os confins da terra. É por aí que a gente vai caminhar. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente ouve, eu ouço o que vocês estão falando,
aquela convicção mais forte de que a gente precisa evangelizar, consultar ao Senhor de joelhos para saber quais são os próximos passos, ela se torna cada vez mais forte. Sim. E aí isso tem a ver com a próxima pergunta, é porque como que a gente lida com os desafios que uma plantação de igreja impõe para a gente? A gente está aqui falando de dinheiro desde o começo, porque a igreja só pensa que é dinheiro, é falta de recurso, mas é muito mais falta de apoio na plantação da igreja. É um parto a gente conseguir dinheiro para sustentar missionário, para enviar recursos, para abrir uma igreja. Como que a gente lida com esses desafios? Eu queria começar primeiro com o senhor, pastor Jardim, porque o senhor está há mais tempo nessa caminhada. Eu imagino que o senhor deve ter entristecido, passado raiva desnecessariamente com essas coisas. Eu acho que eu e o Nathanael precisamos até aprender um pouco mais como que a gente guarda o nosso coração quando a gente quer tanto, até por um complexo messiânico. Aí eu volto para o Nathanael falando que a gente pode sim pecar, é muito fácil pecar nisso. Como que a gente lida com a falta de apoio nas mais diversas áreas, pastor Jadir, pensando nesses projetos de abertura de novos campos? Eu entendo que toda igreja local tem que ter um programa missionário dentro dela, né? Esse programa missionário ele é isso. Ele deve incluir um departamento de missões, um conselho missionário, ou até o ministério de missões, né, se a igreja é maior. Mas tem que ter um programa missionário. Quando eu penso no programa missionário, eu penso num programa missionário, pastor Maná, que abarca tudo, né? Aqui, além e até os confins da terra. Começa com as crianças, né? Na igreja que pastorei até dezembro agora, e foram por 20 anos, né? Então tive tempo de desenvolver um programa missionário. Então há a conferência missionária para os adultos e a conferência missionária para as crianças. Então tem desafio missionário para as crianças, eles dão oferta, às vezes a oferta é destinada aos filhos missionários, às vezes ao próprio missionário, e a gente fica surpreso com o valor que dá, sabe? Criança assusta, né? Surpreende, vai sair quase nada, né? Não é ofertas relevantes. Mas o programa missionário, ele inclui especialmente uma consciência missionária, conscientização missionária. E essa conscientização missionária, com o tempo, ela vai resultar em pessoas vocacionadas. Vão surgir ali, são geradas na igreja pessoas que querem seminário, querem ser obreiros, pastores, educadores, missionários. Então, missões não é um programa da igreja. A gente fala de um programa missionário no sentido de estratégia, né? Mas missões é a vida da igreja. A vida da igreja é missões, em todo sentido, constantemente. Então, a igreja que tem uma vida missionária e organiza um programa para desafio, para preparo, ela está sempre enviando seminaristas, sempre enviando missionários, sempre apoiando missionários. É dinâmico, a coisa não para, né? E isso é tanto aqui local, como igreja aberta, evangelizando os vizinhos, com reforço escolar, com evangelismo através de esportes, com atendimento médico, psicológico, ponto de pregação, grupos pequenos e tantas outras que a gente tem usado através dos anos, como também nos confins da terra, participando de pacto missionário, de programas, né? Lugares distantes, visitas a missionários e envio de missionários aos campos. Então é a vida da igreja. Quando a igreja entra nessa dinâmica, pode mudar pastor, pode mudar liderança, que a igreja não para mais, né? Que ela pegou aquela dinâmica, aquela paixão e Deus é que está atuando na vida das pessoas. Pastor, eu penso que os desafios que a gente tem são muitos, né? A gente citou aqui desafio de falta de consciência e de interesse de parte da liderança. Nós tratamos aqui de falta de obreiros e de questões financeiras também. Fora outros desafios que a gente tem quando é fora, tem perseguição, tem dificuldade maior de chegar ao evangelho. Como lidar com esses desafios? Eu tenho entendido que esses desafios, a gente deve lidar com eles com o joelho no chão. A gente tem orado pouco. A gente tem se preocupado muito com outras questões e a gente tem esquecido que a oração não é a nossa última alternativa. A oração é a nossa única alternativa. Eu tenho falado algo que
muitas vezes a gente foca no pedido de Paulo pelos livros, né? Paulo está no final da vida e ele está pedindo os livros dele. Esse é o único texto que tem de Paulo pedindo os livros. Mas a gente tem inúmeros textos de Paulo orando ou pedindo oração. Sim. E eu tenho dito que estudar é mais fácil que orar. Porque o estudar dá o status público. Oração não dá status público. Oração é entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vem em secreto vai responder essa oração. Então, como lidar com esses desafios? Eu tenho entendido que é pela oração. Porque Deus é que vai despertar os vocacionados, Deus é que vai despertar as pessoas para a evangelização, Deus é que vai despertar os líderes para essa necessidade. Tudo é Deus, não sou eu, o senhor, o pastor Jardir. Nós não temos a capacidade de fazer as nossas igrejas evangelizarem. Nós não temos a capacidade de levantarmos vocacionados. Não está na nossa capacidade, não está nem na nossa responsabilidade. Deus não vai cobrar isso da gente, porque isso é algo de Deus, é Deus que tem que fazer isso. Então eu tenho entendido que a gente pensa muito em estratégia, a gente tem muita reunião, a gente tem muito concílio e a gente tem pouca oração. Se você olhar na história da igreja, os grandes evangelistas, pode pesquisar, você vai perceber que antes de serem grandes evangelistas, eles eram homens de oração. Eles oravam 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, eles tinham uma vida de oração intensa. E depois eles saíam para evangelizar. Então eu tenho entendido que esses desafios, eles são vencidos antes de tudo com uma vida de oração. Só para, antes da gente passar para a última pergunta, lembrando da instituição dos diáconos em Atos capítulo 6, eles precisavam de ajuda, o texto diz, porque eles precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Não ao ministério da palavra e à oração, a oração veio primeiro. Sim, a Bíblia deixa bastante claro que esse é o caminho que a gente tem que tomar. As palavras de Jesus, né? Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É só obedecer, né, pastor? Então, a nossa última pergunta aí, para a gente terminar, palavras de encorajamento. Com que palavras, pastor Jardir e pastor Natanael, nós podemos dizer para os futuros plantadores de igreja da ICEB, ou para aqueles que sonham em plantar igreja, em palavras de encorajamento? Eu vou começar primeiro com o Natanael, que está nesse âmbito local, olhando mais especificamente para o âmbito local. O que você diria para quem está querendo plantar igreja? Eu diria que plantar igreja é mais fácil do que revitalizar e é mais fácil do que pegar uma igreja pronta. Por mais que isso pareça contraditório, não é. Quando você planta uma igreja, você consegue cuidar dela desde o começo. A parte doutrinária, a parte institucional, estrutural. Então você consegue fazer isso desde o começo. O meu encorajamento é que plantar igrejas é mais fácil do que pegar pronto e que Deus, Ele é o nosso patrão. Se a gente conseguir lembrar disso, Deus é o nosso patrão e Ele não deve nada para ninguém, a gente consegue se envolver na plantação de igreja. Se lembrar disso é fundamental, porque na hora que você estiver na plantação de igreja e você começar a ser pressionado por resultado, você vai lembrar que o teu patrão é Deus e que Ele cobra de você fidelidade. Quando as questões financeiras apertarem na plantação de igreja, você vai lembrar que Deus é o seu patrão e Ele é muito rico. E quando você se sentir sozinho na plantação de igreja, você vai lembrar que o seu patrão é que Ele está contigo todos os dias. Então, é isso. Deus é nosso patrão e Ele não deve nada para ninguém. Amém. Pastor Jardir, Deus é o nosso patrão, não deve nada para ninguém. Eu quero plantar uma igreja na Inglaterra, pastor. Amém. É possível, pastor? Quer ir quando? É possível, pastor? É possível. A minha convicção é que nós estamos vivendo na ICEB um momento muito especial. Uma liderança visionária que está empenhada junto com os pastores, com os irmãos das igrejas, em plantar igrejas. Esse é o nosso alvo. Tem sido a nossa luta todos os dias. O pastor Natanael aqui, meu
companheiro, né, de ministério. A gente conversa muito, tenho aprendido muito com ele e fiquei feliz de saber que a entrevista aqui, o nosso podcast seria juntos, né? Muito bom isso. Mas estamos num momento muito especial. As igrejas não podem perder essa oportunidade, né? O bonde está passando, tem o apoio, tem orientação, tem oportunidades, e a melhor dieta para uma igreja doente é uma dieta missionária. Não tem outra dieta melhor para a igreja ganhar saúde espiritual. Então nós temos os recursos, nós temos o respaldo, nós temos o desafio, a ordem de Cristo, e Deus está nesse negócio de plantar igrejas. É o coração dele. E onde Deus está, não tem como não dar certo. Então não tenha medo, não tenha temor de imaginar que você não pode participar desse empreendimento missionário, porque a capacitação, os dons, os recursos, tudo vem de Deus. E se você precisa de ânimo, de amparo, de encorajamento, de apoio, de orientação, a ICEP tem, né? Tem nas suas coordenações, tem na sua mesa executiva, a minha plena, pessoas com experiência. Eu quero dizer para os colegas pastores e líderes das igrejas, é o nosso momento. Nosso momento é esse, né? Deus tem mostrado isso, eu tenho convicção disso. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Terminando aqui, eu só queria falar para vocês que estão nos acompanhando, vem a Anápolis, dá uma passada aqui na manhã, na Missão Cristã Evangélica, conversa com o pastor Natanael, o pastor Jadir, eles vão mostrar para vocês, que o papo foi muito curto, mostrar para vocês que é possível, de joelhos, crendo no Senhor Jesus Cristo, nós podemos muita coisa, até porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece, é Ele que nos fortalece. Então, além de tudo, meus irmãos, ore pelas casas da ICEB, ore para o seminário receber mais alunos esses que serão obreiros e que irão plantar igrejas eventualmente. Ore para que as igrejas sejam despertadas para a urgência disso. O pastor já disse que esse é o nosso momento. E você que é de outra denominação, ore pela sua denominação. Não é a ICEB que precisa plantar a igreja, é o povo de Deus que precisa plantar a igreja. Pastor Natanael, pastor Jadir, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês, no ministério de vocês, que a gente continue juntos, que Deus me deu o privilégio como igreja local de poder contribuir com vocês. Amém. Essa é a minha oração. Eu fui adestrado, Natanael, pelo pastor Jadir como aluno dele durante 4 anos. Tudo que ele fala, ele me convenceu a pensar igual ele. Então eu tenho sonhado os mesmos sonhos e pensar desse jeito tem causado prazer e tem trazido esperança para o meu coração. E eu peço a Deus que vocês possam ver os frutos do trabalho que vocês estão fazendo, colher os frutos, plantar mais igreja. E a Igreja Cristã Evangélica do Maracanã, com a graça de Deus, está disponível, vai estar disponível cada vez mais para a gente caminhar junto. Amém. Deus abençoe, um grande abraço para todos vocês. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. E até o próximo ICEBcast, se Deus quiser.